Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Pode sentar, por favor. Eu quero, antes de tudo, nessa oportunidade, louvar o nome do Senhor por essa riquíssima oportunidade de estar com vocês. Estar aqui na Escola Bíblica Dominical, no encerramento de um trimestre, relembrar o passado. Tive o privilégio de ministrar a Escola Dominical na congregação onde nasci para a fé, a Assembleia de Deus, lá em João Pessoa, congregação do Mangabeira 1, e voltar a ensinar no encerramento aqui nessa manhã. É um privilégio muito grande, relembrar o passado e agradecer a Deus por estar aqui. Estendo os meus agradecimentos de todo o meu coração, pastor Renato, pastor Ari, Deus abençoe. Muito obrigado de coração por lembrar do paraibano, viu? Eu tomei um susto quando eu recebi o convite. Eu disse, meu Deus, eu vou. Muito obrigado, Deus abençoe. Ao querido pastor Elias Camilo, minha gratidão. Que Deus abençoe o senhor, viu? Estamos orando pela sua saúde a partir de agora. O senhor vai se recuperar. Muito obrigado pela gentileza, pelo carinho, pela forma graciosa de me receber. A gente se sente à vontade do seu lado, viu? Deus abençoe. Pastor Paulo também, muito obrigado. Deus abençoe. Aos queridos amigos que estão me recepcionando, meu amigo obreiro Gilberto, Deus abençoe, Gilberto. É mais do que um amigo, já é um irmão, já faz parte da minha família. Né? Se você está percebendo, eu e ele estamos do mesmo tamanho, glória a Deus. Ele já começou a emagrecer, eu já percebi, né? Mas só que ele estava tão grande que, né, não dá nem para os irmãos perceberem, mas eu percebi. Deus abençoe meu querido amigo, o Gilberto, também o nosso querido Vitor, que está me dando assistência, o Hélio, Deus abençoe, tá? Deus abençoe. Homem chique, meu Deus do céu. Olha como é que ele está bonito, cheiroso, viu? Meu sonho é ter um cabelo como esse, pastor. O cabelo desse homem é diferenciado. Glória a Deus. Paraibano com baiano se entende, né? Então, estamos em casa. Queridos irmãos, nós estamos na última lição desse trimestre, onde o tema geral está sendo abordado, e nós vamos mergulhar aqui nessa lição e extrairmos as verdades bíblicas para o nosso aprendizado aqui nessa manhã. Eu tive o prazer e o privilégio de estar em algumas ocasiões cooperando com a Assembleia de Deus em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, pastoreada pelo comentarista da lição, pastor Elinaldo Renovato. Um homem extremamente simples, um homem muito humilde e de uma capacidade extraordinária. Tive o prazer de conhecê-lo de perto, de conversar com ele e perceber todas essas qualidades nesse comentarista. Parabenizo a CPAD por mais uma vez dar essa oportunidade ao pastor Elinaldo. E eu concordo com ele quando ele, na introdução da lição, ele escreve a seguinte afirmativa: nunca houve uma necessidade tão premente. A palavra premente pode ser traduzida como urgente. Então, nunca houve uma necessidade tão urgente de a igreja visível ser poderosamente avivada por Deus. Concordo com o pastor Elinaldo nesse ponto, né? Porque há uma verdade aqui que está implícita nessa afirmação. E a verdade é essa, que nós não estamos ainda vivenciando um poderoso avivamento, pelo menos no que tange a nossa nação brasileira. Acredito que ainda falta um pouco mais para que a gente venha vivenciar esse poderoso avivamento. E como é que a gente pode afirmar isso que o pastor Elinaldo está trazendo na introdução? É quando a gente examina a história dos avivamentos. Eu poderia aqui tomar vários exemplos para fazer comparação com os dias de hoje, mas eu quero tomar como exemplo o avivamento de Atos dos Apóstolos, aquele que aconteceu ou que começou a acontecer
e que está registrado em Atos, capítulo de número 2. Os irmãos conhecem a história. Depois que Jesus ele sobe aos céus, ele dá uma ordem aos seus discípulos que fiquem em Jerusalém até que do alto eles sejam revestidos de poder. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, veio sobre eles um vento, um som de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa, e línguas repartidas como que de fogo pousaram sobre a cabeça de cada um deles, e todos, sem exceção, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Essa experiência não foi apenas um êxtase momentâneo, mas a partir dessa experiência nós percebemos que um poderoso avivamento aconteceu entre os discípulos do Senhor Jesus. E em todo o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber os efeitos desse derramamento do Espírito, o que ele provocou na história da igreja. Vou citar alguns efeitos que aconteceram em Atos para que você possa entender melhor. Por exemplo, o primeiro efeito que acontece depois desse derramar do Espírito Santo é o efeito da salvação. Você vai ver em Atos, capítulo de número 2, a partir do verso 38 a seguir, o que aconteceu. Pedro, ele explica aquele fenômeno, dizendo que aquele mover do Espírito Santo foi predito pelo profeta Joel. Depois ele traz uma mensagem cristocêntrica, ele fala sobre Jesus, e por último, ele lança a rede e quase 3.000 almas se renderam ao Senhor Jesus. Perceba que esse derramar do Espírito Santo se traduziu em salvação de almas, porque isso é avivamento. Avivamento visa a salvação dos perdidos. Mas existe outro efeito também que nós podemos perceber, já no capítulo de número 3, que é o efeito dos milagres. No avivamento, milagres acontecem. No capítulo 3, Pedro e João estão subindo juntos ao templo para a hora da oração, quando um homem que está em frente à porta formosa se dirige a eles pedindo uma esmola. Pedro olha e diz assim: olhe bem para nós. E ele olhou na expectativa de receber alguma coisa financeira, mas assim disse o apóstolo: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Então aquele homem foi curado. O outro efeito dessa experiência pentecostal, desse derramar do Espírito, é o efeito das experiências sobrenaturais. Atos capítulo 4, verso de número 31. Quando a igreja começou a ser perseguida, os discípulos foram presos e foram impedidos de falar sobre o nome de Jesus, de ensinar sobre o nome de Jesus. Mas os discípulos não ficaram ali intimidados, continuaram falando, continuaram pregando e se reuniram mais uma vez para orar. Em Atos capítulo 4, verso 31, diz que essa oração foi tão fervorosa e intensa que as paredes começaram a tremer. Engraçado é que ninguém saiu correndo com medo de morrer, mas desceu uma nova porção do Espírito Santo sobre eles. E eles saíram daquela experiência sobrenatural com ousadia para pregar, para ensinar e continuar falando de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então houve experiências sobrenaturais. Em Atos capítulo 5 nós vemos outro efeito desse avivamento, que é o efeito da santidade. Você percebe que depois do derramar do Espírito, a igreja entrou num nível de santidade tão profundo, mas tão profundo, que Deus, através do seu Espírito, resolveu matar Ananias e Safira, que venderam uma propriedade por um preço e disseram que era o outro preço. Por causa disso, Ananias e Safira foram mortos. O Espírito Santo não permitiu que naquele momento o pecado introduzisse na igreja. O pecado viesse destruir aquele mover espiritual. Porque o que acaba com a igreja não é a perseguição. O que acaba com a igreja
são os pecados encobertos. O que acaba com a igreja são os pecados não confessados e não tratados. Mas no avivamento, irmãos, o Espírito Santo se coloca como uma porta, aleluia, de proteção, que o inimigo não venha penetrar. Mas além desse efeito, no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, você vai ver o efeito do crescimento. Interessante que 2 morrem em Atos capítulo 5, o casal morre, mas ninguém fica com medo de entrar na igreja. Pelo contrário, eles continuam ali pregando e Deus dando crescimento à sua obra, porque avivamento gera crescimento no meio do povo de Deus. Já no capítulo de número 7, há outro efeito aqui, é o efeito da semelhança com Cristo Jesus. A gente vê o nosso primeiro mártir, Estevão, sendo morto, apedrejado. Mas antes de Estevão ser morto, ele olha para os céus e pede perdão pelos seus algozes. Pede perdão àqueles que vão matá-lo. Ele diz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Perceba que essa atitude de Estevão é muito parecida com a atitude de Cristo na cruz. Quando as pessoas estão ali zombando dele, escarnecendo dele, Jesus olha para os céus e pede perdão. Diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Porque é isso que acontece no avivamento. O avivamento chega para tornar os crentes mais parecidos com Jesus. Porque esse é o propósito da virtude. A virtude que desceu em Atos 2, ela trouxe dons aos homens, mas trouxe também o fruto do Espírito Santo. Os dons têm como função preparar a igreja para a batalha espiritual contra as hostes do mal e também a edificação da mesma, mas já o fruto, ele trabalha no nosso caráter, fazendo com que a gente se pareça cada dia mais com Jesus. Então a gente vê esse efeito do avivamento, o efeito da semelhança com Cristo. Já em Atos capítulo de número 8, a gente vê o efeito da unidade. É interessante que judeus não se comunicavam com samaritanos. A barreira começa a ser quebrada quando Jesus vai ali falar com aquela mulher. Mas depois de João, capítulo de número 4, não há mais aproximações pacíficas entre esses dois povos. Mas quando o Espírito desceu em Atos capítulo 2, a barreira foi quebrada em Atos capítulo 8. Um homem cheio do Espírito, chamado Filipe, resolveu ir para Samaria pregar o Evangelho. Alguém deve ter se levantado e ter dito para ele: você é louco, você não vai ser bem recebido, você sabe que esse povo não se dá com a gente, você sabe que esse povo aí vai escorraçar você. Mas não foi isso que aconteceu. Estevão, ou melhor, Filipe chegou lá, cheio do Espírito Santo, pregou sobre Cristo, foi bem recebido, milagres extraordinários aconteceram e depois Deus usou Pedro e João, que trouxe ali a manifestação do Espírito Santo e um avivamento começou a acontecer em Samaria. Então, avivamento é barreiras caindo e o povo se unindo para louvar o nome do Senhor. Em Atos capítulo de número 9, nós vamos ver outro efeito do avivamento, que é a transformação. Vocês conhecem, Saulo de Tarso veio perseguindo a igreja, veio com cartas para prender os irmãos, mas ele tem um encontro com Jesus de Nazaré no caminho. E quando esse encontro acontece, a vida dele nunca mais foi a mesma. Na verdade, ele passou, de perseguidor para ser perseguido. Ele passou de um homem que se colocava contrário à mensagem para ser um pregador da mensagem do Senhor. Totalmente uma transformação aconteceu na vida do apóstolo. Já em Atos capítulo 10, nós vamos ver o efeito da repetição. Porque aquilo que aconteceu em Atos capítulo 2, volta a acontecer em Atos capítulo 10, acontece novamente em Atos capítulo 19 e continua acontecendo nos dias atuais. É por isso que nós somos pentecostais, continuistas, não somos cessacionistas. Como diz Robert Menzies, Atos é também a nossa história. O mover de Deus que aconteceu na igreja primitiva também acontece nos dias atuais, também acontece nos nossos dias. E quando Pedro está na casa de Cornélio ministrando, interessante é que não houve ali
nenhuma coisa diferente. Houve apenas um homem ministrando uma palavra com seriedade e fidelidade, e o Espírito Santo desceu sobre eles. E eles começaram a falar em línguas, e eles começaram a fazer tudo aquilo que aconteceu em Atos capítulo 2. O efeito da repetição. Houve também aqui, neste avivamento, orações sendo respondidas. E é muito interessante, irmãos, quando um avivamento está acontecendo, Deus faz questão de responder o seu povo. Em Atos capítulo 12, Pedro estava preso e a igreja fazia contínuas orações por ele. Deus enviou um anjo e libertou Pedro da prisão. E por último, para a gente fechar esse ponto aqui, é o efeito missionário. Atos capítulo de número 13. Quando Paulo estava ali com Barnabé, na igreja em Antioquia, o Espírito Santo bradou dizendo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Porque avivamento produz isso na igreja. O coração da igreja se volta para missões. Então, olhando para Atos dos Apóstolos, nós percebemos o que de fato é um avivamento. Então, quando a gente pega o retrato da igreja no período primitivo e aplica esse retrato agora na igreja atual, percebemos que nós precisamos de um pouco mais para vivenciar tudo aquilo que Deus pode proporcionar à igreja do Senhor. Mas eu não vim aqui desanimar você, pelo contrário, eu vim aqui animar você. Nós, da geração do século 21, podemos sim vivenciar um poderoso avivamento. Deus pode visitar a nossa geração. Deus pode fazer o que fez no período primitivo na nossa geração atual. Se você crê, diga glória a Deus. E o que é que nós precisamos fazer para vivenciar esse poderoso avivamento? De fato, o avivamento não pode ser agendado pelo homem. Nós não temos a capacidade de produzi-lo. Ele é uma atuação soberana de Deus na igreja. Porém, existe uma parte humana. E a parte humana se resume em clamar a Deus, em pedir a Deus por esse avivamento. E na lição que nós estamos aqui abordando, a lição de número 13, fala muito sobre o clamor de Abacuque. Se você teve a curiosidade de ler a lição, ou ao menos ler o livro de Abacuque, você vai perceber que esse clamor de Abacuque, ele foi feito em 3 áreas distintas. São 3 clamores. O primeiro clamor de Abacuque é o clamor que eu quero chamá-lo de clamor da insatisfação. O segundo clamor de Abacuque é o clamor pelo avivamento. E o terceiro clamor de Abacuque é o clamor pela misericórdia de Deus. Primeiro, o clamor da insatisfação. Abacuque, capítulo de número 1, verso de número 2, está escrito assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás? Verso 3, por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio. Só até aqui você vai compreender bem. Há um clamor de insatisfação aqui de Abacuque. Qual é a insatisfação? A insatisfação dele é com o povo de Deus. Ele está vendo que o povo de Deus está andando por caminhos tortuosos, fazendo aquilo que não agrada ao Senhor, e ele está clamando a Deus, insatisfeito com essa situação. E Deus até então não tem respondido, não tem agido na consciência de Abacuque, não tem feito nada, não tem punido o seu povo diante de tantas atrocidades. Então, o primeiro clamor de Abacuque é o clamor da insatisfação. Ele quer ver o povo reagir, ele quer ver o povo voltar à presença de Deus, e ele quer também ver Deus punindo o seu povo. Mas até então, Deus não tem feito nada. Isso gera uma insatisfação no seu coração. Mas Abacuque, ele não leva em consideração o tempo que Deus trabalha. Geralmente Deus trabalha em 3 tempos com o seu povo. Repito, geralmente, não é regra. Deus trabalha em 3 tempos com o seu povo. O primeiro tempo é o tempo da misericórdia. O segundo tempo é o tempo da justiça.
O terceiro tempo é o tempo da restauração. O tempo da misericórdia é aquele que Deus olha para o seu povo, vê que o seu povo está errando, mas concede uma nova chance ao seu povo para consertar o caminho tortuoso, para se arrepender dos seus pecados, para que a consequência do pecado não venha a acontecer. Tempo da misericórdia. Mas depois vem o tempo da justiça. Mas, Diego, as misericórdias de Deus, elas não são infinitas, como disse Jeremias, elas não são novas a cada manhã? Sim, as misericórdias de Deus são infinitas, elas são novas a cada manhã, mas elas podem ser interrompidas. E Deus, às vezes, Ele interrompe o tempo da misericórdia para agir através do tempo da justiça, fazendo com que aquele que errou venha arcar com as consequências do seu erro. Mas esse tempo de justiça estabelecido por Deus não é para matar o seu povo. Pelo contrário, é para que o seu povo viva um novo tempo, que é o tempo da restauração. Então Deus permite que o povo venha arcar com as consequências, venha sofrer com as consequências dos seus erros, para proporcionar um novo tempo, que é o tempo de restauração. Como é que a gente entende isso? Eu vou usar um exemplo bíblico, que é o exemplo de Sansão. Você vai ver essa tensão entre a misericórdia de Deus e a justiça de Deus e o tempo da restauração. Sansão foi um jovem totalmente diferenciado da sua geração, recebeu da parte de Deus dons e talentos extraordinários, uma força descomunal, uma força que vinha do próprio Senhor, e esse talento, esse dom fazia com que Sansão fosse diferenciado. Porém, esse talento, esse investimento de Deus veio acompanhado por cobranças. E a maior cobrança foi essa: você vai ser nazireu do ventre da sua mãe até o final da sua vida. O voto nazireado está em Números capítulo 6. Números capítulo 6, você vai ver que esse voto é voluntário e durava apenas um tempo. Ou seja, um homem se apresentava diante de Deus e durante um tempo fazia um voto de consagração. Nesse voto, ele não podia passar nada, rapar a sua cabeça, não podia se envolver com nada relacionado à uva, não podia tocar em nada morto, porque ele estava num tempo de consagração. Porém, esse voto era voluntário e durava apenas um tempo. No caso de Sansão, não. Deus disse o seguinte: você vai ser consagrado do começo da sua vida até o final da sua história. Ou seja, ele não poderia de forma alguma dizer a Deus: eu não quero ser mais consagrado, eu quero viver como os demais jovens da minha geração, eu quero poder tocar naquilo que eu quero tocar, me relacionar com quem eu quero me relacionar, eu quero ser um jovem qualquer. Ele não poderia dizer isso, porque havia um investimento de Deus sobre a sua história, e a quem muito é dado, muito também é cobrado. E a gente vê que Sansão não levou em consideração o investimento de Deus na sua vida e fez muitas coisas erradas. Por exemplo, ele matou um leão que veio no auge da sua força, novo. Ele matou o leão com as suas próprias mãos. No outro dia ele foi ver a carcaça do leão, percebeu que tinha mel e tocou, por causa da doçura do mel, no leão que estava morto. Não podia, tocou, era nazireu, mas nada aconteceu com Sansão. Posteriormente, Sansão, ele resolveu casar. Chegou para o seu papai e disse assim: papai, eu quero casar. Disse: pois bem, meu filho, quem é a Felizarda? Ele disse: tem um problema, ela não é hebreia, ela é filisteia, da cidade de Tímina. Papai olhou aquilo dali, percebeu que não ia dar certo, disse: vou te dar um conselho, meu filho. Escolhe alguém entre as hebreias, alguém que tenha o mesmo estilo de vida, alguém que adore o mesmo Deus, vai ser melhor para você. Mas a resposta de Sansão para o seu pai foi o quê? Essa agradou aos meus olhos. Foi essa que agradou aos meus olhos. Mas aprenda uma coisa: nem tudo que agrada aos seus olhos vai fazer bem à sua alma. Nem tudo que agrada aos seus olhos vai fazer bem à sua alma. Mas é um gatinho, vai te arranhar, viu? É uma gatinha, vai te arranhar. Cuidado. Mas não, eu vou trazê-lo para a casa do Senhor. Tira o cavalinho da chuva, que tu não é Espírito Santo. Esse é o papel do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo.
Se Deus tiver um plano entre você e ele e você, primeiro ele vai salvar, depois ele vai justificar, depois vai regenerar, santificar, para depois te entregar, porque do jeito que está não dá, porque um abismo chama outro abismo e as más conversações corrompem os bons costumes. Quem me entendeu, diga glória a Deus. Sansão fez a escolha baseada nos seus olhos. O que foi que aconteceu? Casamento entrou em crise, na festa acabou. Mas interessante é que nada aconteceu na vida de Sansão. Então o que é que Sansão faz? No auge da sua juventude, os seus hormônios à flor da pele, Sansão vai e se deita com a prostituta em Gaza. E nada acontece com Sansão. Ele continua sendo guerreiro, ele continua guerreando, ele continua matando todos os seus inimigos. Até parece que Deus está passando a mão na cabeça de Sansão, dizendo assim: você é meu filho amado, você é meu escolhidinho, com você eu trato diferente. O que está acontecendo com Sansão é o tempo da misericórdia. É Deus dizendo assim: você errou, estou lhe dando uma nova chance. Você falhou, vou lhe dar mais uma oportunidade. E Deus foi dando oportunidades, mas chega uma hora que Deus segurou a corda da misericórdia e começou a agir com Sansão através da sua justiça. E quando é que isso aconteceu? Quando ele entregou o segredo a Dalila. Quando ele entregou o seu segredo, Dalila fez o que tinha para fazer, por ordem das trevas. E o que é que acontece? Dalila grita e diz: Sansão, os filisteus vêm contra ti. E ele se levanta e diz: mais uma vez irei e vencerei. Só que agora começou o tempo da justiça de Deus. E nessa justiça divina há um tratamento do Senhor. E esse tratamento na vida de Sansão tem alguns níveis. O primeiro nível de tratamento de Deus na vida de Sansão é o nível da ausência. A primeira coisa que acontece com Sansão é ele ir e não perceber que o Espírito não estava mais sobre ele. Então Deus retirou a sua presença para Sansão aprender a valorizá-la. Primeiro nível. O segundo nível de tratamento de Deus na vida de Sansão, nesse tempo de justiça, é o nível da dependência. Deus permitiu que o guerreiro invencível sofresse a sua primeira derrota, para ele entender que ele só vencia porque Deus estava do seu lado. O terceiro nível desse tratamento no tempo da justiça é o nível da dor. Irmãos, é melhor aproveitar o tempo da misericórdia, para depois não clamar com dores provocadas pelo próprio Deus. Você percebeu que quando os inimigos pegam Sansão, eles não vão cortar o braço, pastor Renato, eles não vão cortar a perna, mas eles vão vazar os olhos de Sansão. E eu tive assim a curiosidade, meu querido amigo Gilberto, de perguntar: disse, Deus, por que é que não cortaram os braços? Por que é que não cortaram as pernas? Por que vazaram os olhos de Sansão? E Deus disse a mim: eu trato pecados na origem. Eu disse: meu Deus do céu. Se olhe para a história de Sansão. Qual é a origem dos pecados de Sansão? Concupiscência dos olhos, desejo forte dos olhos. Ele não podia ver nada proibido que queria. Aí eu permiti que os olhos fossem arrancados para ele voltar a enxergar. Eu trato pecados na origem. Irmãos, cuidado com esse tipo de oração, diz assim: Senhor, eu não tenho força de deixar. Senhor, tu sabe que eu sou pecador. Peça a Deus força para deixar. Não vá com essa história não, porque se você disser isso a Deus, Deus vai entrar e vai dar um jeito para você largar o pecado que você está. Oh, glória a Deus. O negócio está esquentando aqui, viu? Mas isso foi no Antigo Testamento. Mas no Novo, Jesus disse o seguinte: se o teu olho te faz pecar, é melhor arrancar, jogar fora e entrar com todo o teu corpo no céu, do que tu ser lançado com todo o teu corpo no inferno. Então causou dores. E já imaginou, irmão, ser arrancado os seus olhos? O nível da dor. Mas também tem o nível da desonra. Sansão foi o jovem mais honrado da sua geração, mas se transformou num palhaço nas mãos do seu inimigo. É o tempo da justiça de Deus. Mas o último nível é o nível da conscientização. Sansão começa a pensar as oportunidades que teve no passado, começa a pensar dos dons e talentos que Deus lhe entregou e começa a clamar: Deus, nem que seja a última vez, me renova. Oh, glória a Deus. Às vezes Deus tem que jogar a gente, irmão, na dificuldade, para a gente lembrar do nosso passado, como o filho pródigo fez. Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui pareço de fome. Deus está permitindo coisas agora para que você olhe para o passado e reconheça que Ele é bom, misericordioso e gracioso com a sua vida.
Irmãos, interessante que em Juízes 16, 22 diz o seguinte, que logo após ser rapado, o cabelo de Sansão, o cabelo começou a crescer de novo. É engraçado, porque Deus vai trabalhando, vai apertando o camarada, vai assim, pisando nele, vai amassando ele, vai quebrando ele, mas no meio desse tratamento, Deus já providencia o renovo. O tempo da restauração. Sansão não percebeu, os inimigos não perceberam, mas enquanto ele estava sendo humilhado, Deus estava renovando já a sua força diante do Senhor. O engraçado, irmãos, que ele vivenciou um curto período de tempo, mas vivenciou. Deus não deu a Sansão longos anos de vida, mas Sansão morreu cheio do Espírito Santo. Voltou a sentir a presença de Deus, a ponto dele não terminar a sua história como um palhaço, mas sim como um herói da fé. Porque a história de Sansão não acaba em Juízes, a história de Sansão só vai encerrar lá em Hebreus, sendo categorizado como um dos heróis da fé. Eu disse, Deus, como é que pode? Um homem como Sansão viver desse jeito e terminar como um herói da fé? Aí Deus diz assim, é porque o que importa não é como começa, é como vai terminar. Tem gente que começa bem e termina mal, mas tem gente que começa mal, mas vai se aliando e termina bem, e é isso que importa. Quem perseverar até o fim será salvo. Quem pode glorificar a Deus aqui nessa manhã? Então diga para quem está ao seu lado, é meu jeito de ensinar, vou ensinar assim hoje, tá? Vou ensinar, vou pregar, vou ensinar. Diga para quem está ao seu lado, diga assim, ó, aproveita o tempo da misericórdia. Ai, a cama só revasse, aproveita o tempo da misericórdia. Senão Jeová vai descer na terra e vai te amassar todinho, mas perder pro diabo ele não vai perder. Oh, glória a Deus, quem é que recebe esta palavra? Levanta a sua mão e dê glória a Deus. Correr aqui, primeiro clamor da insatisfação. O segundo clamor é o clamor de avivamento. Senhor, aviva, Senhor, a tua obra. É o segundo clamor de Abacuque. Aviva, ó Senhor, a sua obra. E aqui eu quero trazer uma pequena definição do que é avivamento. Avivamento é o povo de Deus buscando a sua presença e Deus se permitindo ser achado pelo seu povo. Vou repetir. Avivamento é o povo de Deus clamando, buscando pela sua presença e Deus se permitindo ser achado pelo seu povo. Por que se permitindo ser achado? Porque nem todos os que buscam irão encontrá-lo. Você sabia disso? Nem todo mundo que busca vai encontrar. Porque nessa busca pelo Senhor, duas coisas são levadas em consideração. A primeira coisa é a postura. A segunda coisa é a motivação. A postura. Por que postura? Deus não se relaciona com soberbos. Deus não se relaciona com gente arrogante. Deus não se relaciona com pessoas que pensam que são, que têm e que é. Deus, está escrito, Tiago 4:6, Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Em Lucas capítulo 18, verso 10 ao 14, você vai ver Jesus contando uma parábola de dois homens que estão buscando a Deus. O primeiro é o fariseu, e ele começa a buscar assim: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimos de tudo aquilo que possuo. Perceba que ele está aqui se auto-glorificando. Este homem aqui, mesmo buscando a Deus, Deus não se deixou ser revelado. Deus não se revelou a este homem, porque Deus não se relaciona com pessoas assim, altivas, que pensam que são. Agora o outro publicano, que vai orar a Deus, ele não tem coragem nem de levantar a cabeça aos céus. Ele bate no peito e diz: tem misericórdia de mim, Deus, que eu sou pecador.
Aí Jesus disse: este vai descer justificado, porque aqui no reino é assim: quem se exalta vai ser humilhado, agora quem se humilha eu exalto na presença do Pai. Então a postura é importante. Segundo, nós, para buscarmos a Deus, Deus também vai pesar a nossa motivação. O que é motivação? Motivação é o real motivo da minha ação, aquilo que me impulsiona a fazer algo. Há duas pessoas, elas podem fazer a mesma ação com motivações diferenciadas. Duas pessoas podem fazer a mesma ação com motivações diferenciadas. Por exemplo, em Atos capítulo 4, tem um homem chamado José, que recebe o apelido de Barnabé pelos apóstolos, que ele vai vender a sua propriedade e vai depositar nos pés dos apóstolos o dinheiro. Em Atos capítulo 5, já falei, Ananias e Safira vão fazer a mesma ação, mas Deus vai matá-los. Há duas motivações ali. A primeira motivação, contribuir com a obra. José fez para contribuir com a obra. Ananias e Safira fez baseado na inveja. O que é inveja? É eu querer aquilo que o outro possui. Inveja. Isso baseado não na admiração, mas baseado em outros motivos e motivações. Porque você pode querer o que alguém quer baseado na admiração. Eu admiro fulano de tal conseguiu as coisas que ele tanto desejava na vida, eu quero ser igual a ele. Mas quando você imita por admiração, geralmente você não fala mal da pessoa. Mas quando você quer imitá-la por outros motivos e não pela admiração, você vai falar mal dessa pessoa sim. Porque você não está admirando a pessoa, você está aí com inveja dele. E a Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos. Todo invejoso é doente, irmãos. Porque o invejoso não quer apenas aquilo que você tem. Ele quer aquilo que você tem e quer que você deixe de ter aquilo que você possui. Vou traduzir: ele não quer apenas o seu carro, ele quer um carro igual ao seu, mas quer que você volte a andar de Uber, andar de ônibus, de metrô. Ele não quer somente a sua casa, ele quer uma casa como a sua e quer que você vá morar no aluguel, porque ele quer se sentir superior a você. Mas sangue de Jesus tem poder. A inveja não vai tocar na nossa vida. Quem recebe a palavra? Então Ananias e Safira fazem a mesma ação baseada na inveja. Porque José recebeu um grande respeito por parte dos apóstolos, porque fez essa ação. Aí eles disseram o seguinte: vamos fazer do mesmo jeito, porque a gente vai receber a mesma admiração. Mas com as coisas de Deus ninguém brinca, irmão. Glória a Deus. Porque na igreja ainda existem homens avivados, cheios do Espírito Santo. Glória, e esses homens estão aqui nesta manhã, homens avivados, cheios do Espírito Santo. Mulheres avivadas, cheias do Espírito Santo. Você não mentiu a gente não, Ananias e Safira. Você mentiram ao Espírito Santo, pronto, morreu. Deus pensou a motivação. A ação era a mesma, mas as motivações equivocadas. Além do pecado da mentira que eles provocaram. Então duas pessoas podem fazer a mesma ação com as motivações diferentes. E a motivação, irmãos, está no campo das emoções. Está no coração. E isso aqui, irmão, só quem conhece é Deus. Motivação, só quem conhece é Deus. Só Deus conhece o nosso coração. Jesus uma vez chegou para um grupo assim, de religiosos, e disse assim: está escrito aí acerca de vocês: vocês me honram com os lábios, mas o coração está distante de mim. Eu conheço o que está dentro de vocês. Quando o profeta chegou na casa de Davi e disse assim: está perante mim ungido do Senhor, Deus entrou em ação e disse assim: peraí, você só está vendo por fora. Eu vejo o que está dentro do coração. Eu peso as motivações. Nós estamos diante de um Deus aqui nesta manhã que está pesando as nossas motivações. Nunca faça algo querendo se autopromover. Faça as coisas para a glória de Deus, para a exaltação de Deus, para ser Deus glorificado na sua vida. Quem recebe a palavra?
Sabe por que Abacuque ele é atendido? Porque Deus viu a postura de Abacuque. Ele está insatisfeito com a situação, mas ele está humilhado na sua presença. Glória a Deus. Ele vem com humildade, ele sabe que só Deus pode dar a resposta. Então ele se humilha: Senhor, me traz a resposta. Ele questiona o porquê das situações. Aí cai aquele jargão bem famoso, né? Não pergunte o porquê, pergunte para quê. Aqui não, caiu tudo. Porque Abacuque chega e diz assim: por que, Deus? Por que está acontecendo isso? Só que Deus sabe a motivação do coração. Abacuque não está perguntando por quê pelos seus próprios interesses. É porque ele está interessado com a obra de Deus. Aviva, Senhor, a tua obra. Deus, eu estou aqui diante de ti. Não é porque eu quero prosperar, não é porque eu quero ganhar dinheiro, não. É porque eu estou preocupado com a tua obra. Eu estou preocupado com a tua obra. Eu estou preocupado com o andamento das coisas. Eu quero ver os jovens crescerem. Eu quero ver as senhoras crescerem. Eu quero ver o número de obreiros crescerem. Eu quero ver o povo da santidade. Aí Deus olhando para o coração de Abacuque dizendo: eu vou me aproximar de você porque eu sei a sua motivação. Eu sei que você não está pensando em si mesmo, você está pensando na minha obra. Então eu vou deixar ser achado por você. Tiago diz o seguinte: vocês pedem e não recebem, porque vocês estão pedindo mal. A motivação é equivocada, para gastar nos seus próprios deleites. Mas Jesus nos alertou dizendo o seguinte: a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a mesma. Ou seja, eu sei que você tem os seus projetos, eu sei que você tem as suas motivações, tem os seus desejos, mas não se esqueça de clamar pelo reino de Deus. Porque Deus vai pesar a motivação do seu coração. E o Senhor Jesus deixou claro o seguinte: olha, eu sei das necessidades de vocês, eu sei que vocês precisam calçar, vestir, eu sei que vocês precisam de todas as coisas que os seres humanos necessitam, mas buscai. Oh, glória, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Sabe o que é que Deus está dizendo? Avivamento são os homens colocando a minha obra em primeiro lugar. Eita, que nesta manhã Deus desperta o nosso coração. Eita, Deus está levantando homens e mulheres aqui para priorizar o seu reino. Quem é que quer fazer parte desse batalhão espiritual? Levante a mão. Você pode glorificar o nome do Senhor aqui por alguns segundos? Será que você pode fazer como Abacuque? Aviva, Senhor, a tua obra. Tem uma unção de Deus sendo derramada aqui nesta manhã, receba. Tem uma unção poderosa sendo derramada aqui nessa aula. Abre essa boca para receber. Deixa o Espírito Santo inverter as tuas prioridades. Oh, glória a Deus. Eita, cuida da minha obra, que eu cuido de ti e dos teus na terra. Oh, eu estou sentindo Deus aqui nessa manhã. Abra a boca, meu irmão, para receber o poderoso derramado Espírito aqui nessa manhã. Oh, glória, vai abrindo a boca e recebendo essa unção que está descendo aqui nessa casa. Oh, glória, Deus está invertendo prioridades dentro do seu coração aqui nessa manhã. Porém, da cama, o chamado de Deus é: venha viver os meus sonhos, venha viver os meus projetos. Eu tenho uma
uma chamada com você na terra. Satanás quer atrapalhar, mas eu vou fazer, diz o Senhor aqui nesta manhã. Deus está derramando aqui força para você continuar. A seta de desânimo está sendo quebrada aqui nesta manhã. Deus está dizendo: eu estou animando o meu povo, avivando o meu povo para trabalhar com mais intensidade. Quem é que quer receber essa porção? Levante a mão para os céus. Dá para abrir a boca e dar o seu melhor. Glória a Deus aqui nessa manhã. Eu fiz a minha universidade, sou formado em Ciência das Religiões pela Universidade Federal da Paraíba. Meu sonho, meu projeto era se tornar professor da Universidade Federal. Entrei no mestrado como aluno especial. Pode continuar, meu filho, pode continuar. Entrei no mestrado como aluno especial. Quando eu estou fazendo as aulas, Deus disse: sai daí. E eu vou para onde? Saia daí. Porque a partir de agora você vai trabalhar para mim. Irmão, eu com os meus sonhos, com meus projetos, meu Deus, mas eu já trabalho. Isso é diferente. A partir de agora você é exclusivamente meu. Irmão, eu cheguei e disse: como é que vai ser isso, Deus? Como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou fazer as coisas? Deus, como é que vai ser esse negócio? Eu vou ser seu patrão. Fechou. Tem patrão melhor do que Deus? Tem? Tem não, meu irmão. Paga em dia. Na verdade, paga até adiantado. Oh, glória a Deus. Aí eu cheguei para minha esposa, mais Diego, cuidado. Esse negócio, recém-casado, pastor. Eu estava recém-casado. Cheguei para ela e disse: Deus fechou as portas, minha filha, e disse que vai ser o meu patrão e vai cuidar da gente. Disse: Diego, eu sei o que é obra, Diego. Meu pai é pastor. Diga, é mesmo, né? Mas já que você está dizendo, mergulhei no projeto e no plano de Deus. Aí teve um dia que a irmã Noada ligou para mim, pastor Renato. Disse: faz a feira. Tem nada aqui em casa. Até a água, porque lá eu moro no apartamento, é poço, a gente toma água mineral. Se até a água está faltando, digo. Aí eu nem tinha carro nessa época. Estava subindo a ladeira do mercado público para pegar o ônibus e voltar para casa. E comecei a chorar. Se Deus, eu só estou com uma passagem. Minha esposa quer a feira. Não tem nada para comer em casa. E agora? Aí eu lembrei dos amigos e da família. Porque eu tenho amigos e tenho família. Graças a Deus minha família é uma bênção. Só que eu pensei e disse: não foram os meus amigos que me chamaram. Nem tampouco a minha família. Quem me chamou foi o Senhor. E o Senhor disse que ia cuidar de mim. Aí eu fico no abacuque. Cheguei e disse assim: Deus, eu quero fazer a minha feira. Eu disse: Deus, eu quero fazer a minha feira. Deus não é o Pai? Deus não é o nosso Senhor? Deus não conhece? Eu quero fazer a minha feira. Na mesma hora eu ouvi uma voz dizendo: entra no banco. Aí eu disse: eu vou entrar no banco para quê? Eu já estou provado aqui. Quando eu colocar extrato, vou sair mais triste do que eu entrei. E a voz dizendo: entre no banco. Entre no banco. Entre no banco. De repente eu estava de frente ao caixa eletrônico. E eu disse: não vou nem tirar o extrato. Vou botar extrato na tela para não levar a prova para casa. Quando eu coloquei extrato na tela, tinha R$636. Tu não deu glória porque não era tu que precisava fazer a feira. Aí eu olhei e disse: meu Deus, de onde é que vem esse dinheiro? Aí eu coloquei lá e tinha PASEP. Eu disse: glória. Eu tinha trabalhado para o Estado vários anos e naquele dia o Estado depositou o PASEP que eu tinha direito. Tirei o dinheiro, entrei no supermercado e fiz a feira mais pentecostal da minha vida.
colocando arroz, macarrão, água e dizendo: só o Senhor é Deus e cuida do seu povo. Oh meu Deus, quem é que está entendendo a mensagem de Deus aqui nessa manhã? Diga para quem está ao seu lado: cuide daquilo que é de Deus, e Deus vai cuidar de você. Receba aí esta presença que está descendo agora. Levante as suas mãos. Está chegando providência para você, meu filho. Está chegando providência para você, minha filha. Você tem feito aquilo que o Senhor deseja, e Deus está dizendo: eu vou abrir as portas, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar dos seus. Não se preocupe, porque a providência está chegando. Avivamento é Deus deixando ser achado. Avivamento também é Deus interagindo com a gente. Ponto 2 da lição, tópico 2. Ouvi, ó Senhor, a tua palavra. Existem várias formas de Deus interagir com a gente. Várias formas. Deus interage com a gente através do louvor. Deus interage com a gente através da oração. Mas Deus também interage com o seu povo através da sua palavra. Uma vez eu vi alguém dizendo o seguinte: eu estava no carro, eu era o pregador do culto. Aí a pessoa diz assim: eu gosto de culto, sabe? Mas eu curto mesmo é a hora do louvor. Na hora da palavra, chatíssimo. E eu dentro do culto, pastor, eu dentro do carro, ouvindo aquilo ali, pastor Paulo, disse: meu Deus, eu sou mais um pregador. E agora, Jesus? Aí Jesus me fez lembrar: eu não tenho nada contra o louvor, pelo contrário, eu acho lindo, irmão. Eu tentei aprender isso aqui, ó, trombone. Tocar trombone de vara. É lindo, é maravilhoso. Deus está entronizado no meio dos louvores. Eu não tenho nada contra o louvor. Eu tenho contra quem tem resistência à palavra. Aí sim, louvor é maravilhoso. Eu estou empolgado aqui, vendo os instrumentos tocando, ouvindo os instrumentos. Vocês cantando é maravilhoso. Mas Deus me disse o seguinte: a maior canção da Bíblia fala da palavra. Salmo 119 tem 176 versos exaltando a palavra de Deus. E essa canção, ela é tão extraordinária que os maiores pregadores, estudiosos, teólogos teceram grandes elogios a essa canção. Por exemplo, Charles Spurgeon diz que o Salmo 119 é uma ilha cheia de pérolas, um jardim de doces flores, uma estrela no firmamento dos salmos de grande magnitude. Simons diz o seguinte: Salmo 119 é o alfabeto do amor divino, o paraíso de todas as doutrinas, o depósito do Espírito Santo, a escola da verdade e o profundo mistério das Escrituras. Franz Delitzsch diz o seguinte: Salmo 119 é o ABC do cristão. Hilarião fala: Salmo 119 é a perfeição do ensinamento e instrução. E por fim, Teodoreto também diz: o Salmo 119 é um remédio que se aplica a várias doenças espirituais. Irmão, se você nunca leu esta canção, leia esta canção em casa. Eu vou citar apenas alguns versos para você entender como é profundo. No verso de número 9, o salmista diz: como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. Verso 11: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Verso de número 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Verso 140: a tua palavra é pura, Senhor, por isso o teu servo a ama. Verso de número 89: a tua palavra permanece para sempre nos céus. Verso 25: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Aqui tem vida para você. Aqui tem vida para você. Deus está trazendo vida aqui nessa escola dominical. Se eu fosse você, eu abrir a boca para receber aqui o poder da palavra.
Irmãos, avivamento não é aquilo que o povo está querendo dizer por aí, não. Avivamento não é adivinhar CPF, não. Irmão, meu CPF, o banco sabe. Meu CPF, as companhias aéreas sabem. O meu CPF, as companhias telefônicas sabem. Eu sei, meu CPF. Eu não preciso que você diga o CPF. Eu quero que você abra a Bíblia e fale dos mistérios dela para mim. Bíblia aberta, Bíblia aberta, Bíblia aberta. Palavra. Por quê? Porque a palavra produz aquilo que nós necessitamos como crentes. Ouvir a tua palavra e temi. Oh, glória a Deus. A palavra temor pode ser trabalhada em duas perspectivas. O autor vai trabalhar apenas a perspectiva da reverência a Deus, do reconhecimento de quem Ele é, do reconhecimento dos seus atributos, da sua grandeza e da nossa falibilidade. Temor é isso. Mas temor também pode ser trabalhado na perspectiva do medo. Não medo de Deus, mas medo de pecar contra Ele. Quem disse isso não foi eu, foi Jesus. Lucas capítulo 12, verso 4 e 5. O Senhor Jesus vai dizer o seguinte, pode colocar na tela aí, Lucas 12, 4 e 5. Glória a Deus. Estamos terminando, viu? Glória a Deus. E digo-vos, amigos meus, perceba que Jesus não está falando para um grupo de religiosos. Jesus não está falando para um grupo que está longe deles, mas Jesus está falando para um grupo que Ele denominou de seus amigos. Ele diz assim, ó, não tem mais. Os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Esse não tem mais aqui, esse medo, não tem o medo, não tem nada a ver com reverência, com consideração, porque senão a gente ia traduzir o seguinte, não tenha consideração, não tenha reverência, não é isso. Aqui é medo mesmo. Não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, depois nada tem o que fazer. Próximo verso. Mas eu vos mostrarei a quem vocês devem temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Perceba que o sujeito está indefinido, tanto no primeiro verso como no segundo verso. Mas analisando o contexto, nós vamos perceber que o primeiro verso está se referindo aos homens. Aos homens que iriam se opor à mensagem do Evangelho. Aos homens que iriam perseguir a igreja. Jesus está se referindo ao Império Romano. Jesus está se referindo ao sistema religioso. Jesus está se referindo a todos os inimigos da cruz. E Ele está dizendo, diante desse povo, não tenham medo. Porque o poder deles é limitado. Ele toca no corpo de vocês, mas na alma de vocês ninguém toca. Ele toca no exterior de vocês, mas no interior vai ficar preservado, eles não têm acesso. Eles podem até jogar o corpo de vocês na sepultura, mas aqui em cima vocês chegarão na vida eterna. Eles podem arrancar a cabeça de vocês aí embaixo, mas aqui em cima não se preocupe, a coroa da justiça, a coroa da vida já está preparada para vocês. Então não temam os homens, preguem. E essa mensagem de Jesus foi essencial para a igreja crescer, porque a oposição foi grande, a perseguição foi grande, mas eles lembravam do que Jesus disse. Vamos temer não, vamos para cima. Ninguém vai parar, gente. Só que depois Jesus disse o seguinte, olha, eu vou falar agora quem de fato vocês devem temer. Ele é mais poderoso do que o homem. Mais poderoso do que qualquer império. Mais poderoso do que qualquer sistema religioso. Quem é ele? Deus. Porque Deus, a gente deve temer, Senhor, porque Ele mata e lança no inferno. Olha o que é que Jesus está dizendo. Ele faz a mesma coisa que os homens fazem. Ele também mata. Só que existe uma diferença entre o matar do homem e o matar de Deus. O homem mata por motivos escusos, banais e por motivos nenhum. Sem motivo. O homem mata por causa de uma briga de trânsito. O homem mata por causa de uma pedra de crack. O homem mata por causa de um desentendimento dentro da família.
O homem mata por causa de um desentendimento no bar. Deus não. Deus só mata quando é provocado. E o que é que provoca Deus? Nossos pecados. E existe um cálice da ira de Deus. E esse cálice vai enchendo. E quando transborda, ele responde à atitude pecaminosa do homem com a sua justiça. Porque Jesus nunca deixou de falar de amor. De Deus, do Pai. Mas não cometeu a justiça. Jesus sempre falou de misericórdia, mas também falou de justiça. Falou de graça, mas falou de justiça. Deus é Deus terrível. E a gente vê várias e várias ocasiões Deus matando. Vou citar bem rápido aqui. Gênesis capítulo 6, verso 5 a seguir. A maldade do homem se multiplicou a tal ponto que Deus diz assim: vou destruir o homem. Vou matar todo mundo. Só poupou Noé e a sua família. A geração de Sodoma e Gomorra, por causa dos pecados sexuais, eles queriam ter relação até com os seres espirituais. Deus disse: vou matar todo mundo. E matou mesmo. Só restou enxofre lá em Sodoma e Gomorra. Deus também matou Uzá. Uzá tocou na arca da aliança que estava balançando no carro de bois. E Deus diz assim: vou matar Uzá. Porque na minha presença ninguém pode tocar dessa forma. Mas Diego, Deus matou só porque ele segurou na arca. É porque a arca não é minha nem a sua. A arca é de Deus e Deus bota as regras que quer. E tem gente que quer dizer até como Deus trabalha. Deus trabalha do jeito que Ele quer. E com a presença dEle ninguém brinca. Deus matou também Beltesazar. Beltesazar estava fazendo uma festa, sabe, um rei ímpio. Aí eu vou usar a linguagem do paraibano. Cismou de pegar os vasos da casa de Deus e trazer para a festa. E beber em homenagem aos seus deuses. Aí Jeová disse assim: vou entrar na festa e vou acabar com essa bagunça agora. Aí engraçado que quando ele entrou na festa, ele não entrou de corpo inteiro não, ele só entrou com os dedos dele. E começou a escrever na parede: mene, mene, tekel, passim. Na hora, pastor Elia, a festa acabou e ele começou a bater um joelho no outro. O que é isso que está acontecendo? O que é isso que está acontecendo? Que dedos são esses? Que mensagens são essas? Aí chamou os feiticeiros, macumbeiros, batedor de tambor, diz assim: decifra esse negócio aí. Ninguém sabia decifrar. Aí a esposa dele lembrou: tem um crente aqui que pode decifrar esse mistério. Oh, glória a Deus. Cadê os crentes que entendem o mistério de Deus aqui? Só que tem um problema, viu? Esse crente tem personalidade. Chegou aqui com 16 anos, Nabucodonosor ofereceu os manjares e ele disse: eu não quero os manjares do rei porque eu não vou me contaminar. É um homem que tem segredo com Deus. Já revelou o sonho de Nabucodonosor e a interpretação. E ele ainda está aqui no reino. Quem é ele? Daniel. Então manda chamá-lo. Aí Daniel chega no ambiente. Aí eu vou conjecturar. Daniel chega e diz assim: e aí? O que é que está acontecendo aqui, rei? Disse: não, porque a gente está fazendo uma festinha aqui, só gente nossa. A gente estava fazendo uma festinha aqui, de repente apareceu uns dedos aí na parede e escreveu esta mensagem. Eu quero saber que mensagem é essa e que dedos são estes. Mas por que é que você me chamou aqui? Só foi por causa da festa? Não, é porque a gente pegou aqueles vasos ali, sabe? Vieram lá da tua terra, a gente trouxe e começou a beber em homenagem aos nossos deuses. Aí Daniel olha e diz assim: deu errado para você. Explica melhor, sabe de quem são os dedos que apareceram? Vou dizer agora: do dono dos vasos. Eu tenho uma má notícia, viu? O dono dos vasos não gostou de você ter pego os vasos sem lhe comunicar. Sabe por quê? Porque esses vasos aí são especiais. Só pode tocar nos vasos quem foi ungido pelo mesmo óleo que o vaso também foi ungido. Você foi ungido? Deu errado para você. E o que é que vai acontecer? Ele deixou um recado para você aí na parede, viu? E que recado é esse? Ele pegou você, colocou você na balança. E você foi achado em falta. Mas é só isso, mas só isso não. Olha o que ele está dizendo. O teu reino que estava na tua mão, ele tirou e colocou na mão do outro. Mas por quê? Porque você mexeu com aquilo que é dele.
e com aquilo que é dele ninguém mexe. E eu tenho outra notícia ruim para você. Seus dias encerraram hoje. Como assim? Não tem nenhum exército vindo contra mim. Não tem ninguém fazendo nada contra mim. Não sinto nenhuma dor na unha. Você vai morrer hoje. Porque nos vasos de Deus ninguém toca. Já estou terminando. Pega na mão desse crente aí. Balança a mão desse crente e diz assim: naquilo que é de Deus ninguém toca. Camancho, coba, sete, que é afasta. Oh glória, oh glória. Você faz o que quer com aquilo que é seu, mas com aquilo que é de Deus. Quem é que recebe a palavra? Levanta essa mão para o céu. Abre essa boca por 5 segundos. Glorifica a Deus. Não precisa encerrar, eu tenho 5 minutos só. Precisa encerrar. Deus mata, mas além de matar, lança no inferno. Você nem fala sobre isso. Então a esse temei. Ouvi a tua palavra e temi. Só que avivamento é também Deus trabalhando em favor do seu povo. É Deus se deixando ser achado. É Deus interagindo com a gente. E é Deus trabalhando em nosso favor. Olha o que é que Abacuque diz. No decorrer dos anos, Senhor, aviva a tua obra. Eu sei que vai vir juízo. Eu sei que a gente vai ser amassado. Mas tem misericórdia da gente. Tem misericórdia da gente, que a gente é o povo do teu amigo Abraão. A gente errou, mas a gente é o teu povo. Aí Deus levanta Jeremias e diz: o tratamento vai ser de 70 anos. Mas depois de 70 anos eu vou levantar um libertador. E o avivamento vai começar. Ciro, imperador Medo-Persa, toma o poder. Toma o poder de Babilônia. E agora passa a ser o homem mais poderoso da terra. E diferente dos reis de Babilônia que oprimiam e pisavam, Ciro tratou de maneira agradável o povo de Deus. Só que Deus queria trazer o povo de volta para a terra. Aí o que é que Deus faz? Toca no coração de Ciro e diz: Ciro, faz aí um pregão e chama meu povo para voltar agora para casa. Porque chegou a hora de construir um templo para mim. Reconstruir a casa que está no chão. Aí Ciro passa um pregão dizendo assim: todos os judeus que quiserem voltar para a sua terra, para reconstruir o templo do Senhor, vou financiar. Não vai faltar nada para vocês. Havia 1,5 milhão de pessoas disponíveis, ou melhor, que estavam ali capacitadas para o trabalho, mas apenas 50 mil se disponibilizaram para sair da zona de conforto e voltar agora para a Judeia para construir a casa do Senhor. Mas Diego era minoria, e quem disse que Deus precisa da maioria? Deus só precisa de gente disponível para fazer. Quem é que faz parte dos 50 mil aqui? Levante a mão e diga glória. Aí lá vai Zorobabel, Josué, filho de Josadaque, e o restante do povo. Aí eles começam a construir a casa. Irmãos, deixa eu trazer só um pouquinho aqui. Por que é que Deus mandou construir o templo e não as casas do povo? Por que é que Deus mandou reconstruir o seu templo e não as ruas da cidade? Por que é que primeiro o templo e só depois os muros? Porque existe um princípio. E o princípio é: o espiritual vem antes do material. Deus está dizendo: antes de reconstruir vocês emocionalmente, socialmente, politicamente, financeiramente, eu vou reconstruir vocês espiritualmente. Levanta a casa do relacionamento. Sabe por quê? Porque eu vou voltar a me relacionar com vocês. Oh, glória a Deus. Começou a reconstruir a casa. Os inimigos chegaram e disseram assim: vamos parar a reconstrução. E de fato, irmãos, pela força do braço do inimigo e pelo decreto real, a obra parou. 15 anos. Só que aí Deus disse assim: sabe uma coisa? Vou reavivar esse povo agora. O povo está parado, acomodado. Ageu entra no meio do povo e profetiza. Aí Ageu entra no meio do povo e diz: quem disse a vocês que não é tempo de reconstruir a casa do Senhor? Quem foi que disse isso a vocês? A mensagem do Senhor é essa: subi ao monte, peguem as madeiras
e reconstruam a casa, porque dela me agradarei, diz o Senhor. Mas Ageu não tem recurso. Aí Deus usa a boca de Ageu e diz: meu é o ouro e minha a prata, o recurso está na minha mão e eu vou liberar. Aleluia! Mas não adianta, Ageu, a gente construir se não tem a arca da aliança, não tem presença. Aí Deus usa a boca de Ageu e diz: reconstrua, porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a glória da primeira. Mas vai voltar a guerra. Aí Deus diz assim: pode reconstruir, porque com os inimigos quem vai tratar agora sou eu, porque nesse lugar eu darei paz. Quem é que acredita que está chegando paz de Deus aqui? Reconstruíram o templo. Neemias chega e reconstrói o muro. E o ápice do avivamento é Neemias capítulo de número 8. Aqui é o ápice do avivamento, da oração feita por Abacuque. Abacuque diz: aviva. Aí passou os anos, Deus começou a avivar. Porque é no decorrer dos anos. Não é passe de mágica não, avivamento não. É a gente colocando tijolo por tijolo. Oh, glória a Deus. Não é passe de mágica não, meu filho. É dia a dia. É balacaçúria, révia. É culto de ensino. É EBD sobre EBD. É avivamento sobre avivamento. E Deus vai crescendo. Até chegar no ápice. E o ápice é aqui. E eu encerro. O que acontece em Neemias capítulo de número 8? O que Abacuque orou. Templo reconstruído. Muros em pé. E agora só falta o quê? O povo se aproximar de Deus. E Deus encheu o seu povo. Verso de número 1. E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem diante da porta das águas, e disseram a Esdras o escriba: traga um livro da lei que o Senhor tinha ordenado a Israel. A primeira coisa que acontece aqui nesse avivamento é isto: todo o povo se ajuntou como um só. Glória a Deus. Personalidades diferenciadas, temperamentos diferenciados, mas no avivamento todo mundo se junta como uma só pessoa. Aí no verso número 2 diz assim: ó, e Esdras o sacerdote trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e todos os sábios para ouvirem no primeiro dia do 7º mês, e leu nela, diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Queridos, 6 horas de culto, e o povo dizendo: pode pregar. Calachocomácia. Pode pregar que a gente está aqui para ouvir. Glória. Irmão, olha a expressão: todo o povo estava atento ao que estava sendo ministrado. Sabe o que é isso? Reverência. O Brasil vai passar por um avivamento quando aprender a reverenciar as coisas sagradas de Deus. Sabe o que é avivamento? Verso 4. E Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira. Quem é que estava no púlpito, gente? Pode responder. Quem é que estava no púlpito? Homem compromissado com Deus, com a sua palavra. Homem de família. Homem de casamento. Glória a Deus. Homem que não está compromissado de falar aquilo que o povo quer ouvir, mas aquilo que o povo precisa ouvir. Que irmão, eu estou ficando incomodado. Tem gente ligando para mim querendo desenhar a mensagem, pastor Renato. Olha, não fale isso aqui não, porque o povo vem assim. Meu irmão, você não conhece a necessidade do povo. Quem conhece a necessidade do povo é Deus. Ela é cachorro, é vaciar. É por isso que eu gosto da Assembleia de Deus. Vou puxar a sardinha para o nosso lado. Oh, glória a Deus! Porque aqui, irmãos, a gente fala aquilo que o Espírito manda a gente falar, e não tem problema nenhum. Quem quer ouvir a voz do Espírito, levanta essa mão e dá um brado de glória a Deus. Sabe quando o avivamento vai acontecer, meu amigo Hélio? Quando Deus fazer uma visita nos púlpitos da nossa nação. Posso entregar? Posso dizer? Tem muita gente, irmãos, valorizando o talento. Tem muita gente valorizando o dom e fechando os olhos para o procedimento e o caráter. Mas Deus quer levantar uma geração que tem dom, que tem talento, mas que tem procedimento e tem caráter transformado. Porque não adianta subir no púlpito, irmão, fazer a igreja virar de cabeça para baixo, um anjo descer, um anjo subir, e depois sair do púlpito para ir para a mesa de bar, sair do púlpito para se prostituir, sair do púlpito para pecar. Não é esse tipo de gente que Deus quer usar. Deus quer usar pessoas com caráter transformado. Isso é avivamento. Vamos dar
Dá uma olhadinha aí do teu lado, vê se Deus quer usar essa pessoa que está do teu lado, vê se Deus. Elecanda Eva Suri de Canala Balabaia Telecanara Massoremenes. Profetiza aí para quem está do teu lado, diga assim: Deus vai levantar você nesta última hora. Deus vai levantar você nessa última hora. Vai soprar um vento, meu irmão. As máscaras vão começar a cair e Deus vai levantar uma nova geração de profetas na terra. Quem recebe a palavra, abra a boca agora para receber, vai. Olha a nova geração sendo levantada. Abre essa boca, crente, vai. Via cala chorrebaracana. Abra a boca para receber esse canto. Eu estou sentindo que a unção de Deus vai descer aqui. Vai, levanta a mão para cima. Dá para abrir a boca só por 10 segundos. Só por 10 segundos. Só quem veio adorar. Abra a boca, vai. Olha a unção que desce sobre a casa aqui agora. O Senhor me comunica que vai levantar gente aqui nesta manhã. O Senhor me comunica que vai levantar aqui. Estou sentindo Deus aqui nessa manhã. Deus está dizendo assim: pregues a palavra. Deus está dizendo: pregues a palavra em tempo e fora de tempo. Porque haverá esse tempo que a palavra vai causar comichões nos ouvidos. E eles vão amontoar mestres conforme os seus próprios desejos e concupiscências. Mas você é diferente. Você vai continuar pregando a palavra. A palavra. A palavra. A palavra. Vivendo esse negócio de metáforas de iPhone. Você queria o 10 ou 11? Meu irmão, não quero 10, eu não quero 11. Eu quero é Bíblia aberta. Eu quero é Bíblia aberta. Eu quero ouvir sobre Cristo. Eu quero ouvir sobre o Espírito Santo. Eu quero ouvir a Tua palavra, Senhor. Levanta homens e mulheres que preguem a palavra. Terminei. Glória a quem está sentindo, diga glória a Deus aqui nessa manhã. Tem uma unção do Espírito Santo quebrando os nossos corações aqui nessa manhã. E está acontecendo aqui nessa manhã o que aconteceu quando o Esdras pregou a palavra. Ele pregou a palavra, corações foram quebrantados e eles começaram a chorar. Aí Esdras disse assim: não chorem, não é dia de chorar, é dia de se alegrar. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Receba alegria aqui nesta manhã. Receba alegria aqui nesta manhã. Quem vai voltar para casa aqui cheio da
palavra e da alegria. Joga essa mão para cima e dê um brado de glória a Deus aqui.